Olá, estamos começando mais um Vida de Professor. Estamos aqui no Colégio Estadual. Indígena Tupinambá, de Acuípe de Baixo. Estamos com a professora Daniela, que é indígena, e vai falar um pouco para nós sobre a educação indígena. Professora Daniela, poderia se apresentar, por favor? Sou Daniela Ferreira dos Santos, sou professora Tupinambá, né? Tem um tempinho já que eu atuo na educação, sou Tupinambá e me afirmo a minha identidade sempre como Tupinambá de Olivença. Tenho muito orgulho do meu povo e da minha identidade, né? Toda a minha família, ela é indígena, meus avós. Então, desde pequenininha, né, nós nos autoafirmamos como indígena. E a educação indígena, ela é diferenciada? Com certeza. Você poderia explicar essa diferença para nós? Sim, nossa educação aqui escolar, né, indígena, ela tem 4 características, que é comunitária, intercultural, bilíngue e comunitária. Então, o nosso povo, né, da nossa comunidade aqui do Acuípe de Baixo, eles participam, os liderança, né, o nosso cacique, que infelizmente faleceu, mas temos os nossos lideranças representantes que faz parte desse corpo, desse conjunto, né, escolar. Eu ouvi falar em educação bilíngue. Eu sou professor de inglês. Como professor de inglês, eu trabalho numa perspectiva. É na mesma linha essa educação bilíngue? Sim, porque nós temos, além do inglês, né, no ensino fundamental, nós temos a língua tupi, que está sempre presente no nosso dia a dia, no nosso ritual, né? Então podemos afirmar sim que nós somos bilíngues e nós falamos o tupi a partir do nosso canto. E algumas palavras nós vamos buscar conhecimento, algumas nós já sabemos. Então, afirmo sim que nós somos bilíngue. E na escrita e na fala também nas Alguns histórias? professores sim conseguem escrever na língua, né? O que a gente não sabe, a gente procura a pesquisar no dicionário ou até das pessoas mais velhas. Então, a gente pratica sim. Nossos cantos, alguns cantos, nós temos a tradução na língua. Você poderia cantar um desses? Eu vi ali acho que tem alguma coisa voltada para Jaci. Airecatu, mas não é Jaci, é Sejam Bem-vindos. Ah, sim, entendi. Ó, eu aprendi mais essa. E para ser professor indígena, tem que ter especialização na área? Olha, no momento não é necessário, né? O importante é que a gente que recebe os professores, né, da comunidade, que estão sempre participando, que se auto-identifica, porque isso vai fortalecer o nosso povo, né? Traz o conhecimento que ele já tem para dentro da escola, para fortalecer o nosso aprendizado a partir das suas vivências. Andando um pouco por aí, eu pude perceber a importância dos anciãos na comunidade. Sim, costumo dizer que nós temos biblioteca viva, que são nossos anciões. Quando a gente tem, né, alguma pesquisa para fazer, a gente vai até eles. Os causos, né, os contos, né, que são chamados de causos hoje, ou antigamente, que eles trazem para a gente. E essa participação dele nos ajuda bastante. Eu me lembro da história do Caboclo Marcelino e que me parece que só foi possível reconstituir com esta memória dos povos. A Rede Anísio Teixeira, o Instituto Anísio Teixeira, Secretaria da Educação, fez um documentário sobre o Caboclo Marcelino e ele está disponibilizado na plataforma Anísio Teixeira. Eu acho interessante mostrar, já tem algum tempo que esse documentário foi feito, eu acho que é importante trazer esse filme feito pela comunidade escolar indígena, mostrando esse ancestral, Caboclo Marcelino. Ele, de fato, é considerado um herói nessa região? Sim, sim. Marcelino foi um grande guerreiro, né? E hoje a gente busca a luta pelo nosso território em memória dele, né? Por isso que acontece todo ano, no mês de setembro, uma caminhada em memória ao mártires, né, de Marcelino. É preciso fazer isso sempre para trazer à memória das pessoas essa ancestralidade. Enfim, eu estava observando as crianças com algumas folhas sobre as carteiras enquanto caminhávamos. Achei muito interessante
Porque nas nossas escolas consideradas, né, dos grandes centros, as escolas dos grandes centros, as pessoas usam outros materiais. Aqui eu estava vendo o uso de folhas. Sim, aqui é muito bom. Nossa escola aqui, nosso colégio, né? Nossa educação escolar indígena nos proporciona isso, utilizar recursos da natureza a favor da educação. E que tipo de aula era aquela? A aula era de matemática e artes, Ah, interdisciplinar, né? Aham. E assim, o nível de atenção, as folhas foram eles mesmos? Como se deu a atividade? Como é que é aquela proposta? Então, a proposta é o seguinte, pedi que eles colhessem folhas pequenas e dei uma quantidade, para que ele escolhesse somente a quantidade que eu pedi. Aí dá noção os números, né? Estão sendo trabalhados os números. Os números, como nós falamos em português, 1, 2, 3, eles também aprendem a quantificar também na língua tupi? Sim, sim. Nós estamos sempre buscando, né, a inserir a língua, os números na língua tupi. Você disse que atua no ensino fundamental. Aqui também tem o ensino médio? Sim. E a mesma metodologia utilizada? Sim, nós sempre buscamos, sim, ser interdisciplinar, sempre fazer essa relação. Algumas pessoas têm curiosidade sobre as comunidades indígenas, não é? E alguns olhares desavisados, alguns olhares que revelam pouca informação sobre como vivem os povos indígenas. Algumas pessoas pensam, vocês vão lá em Olivença, parece que é uma coisa tão distante. Como é que você vê isso? Você que está aqui no meio, né, no seu lugar, ele é tão diferente dos outros lugares por onde você também transita? As pessoas têm uma visão, né, de índio como uma forma pejorativa, né, aquele índio que fica isolado. Hoje nós somos indígenas, né, nós autoafirmamos como indígena. Aquela palavra índio não existe mais no nosso vocabulário. Uhum. Então, essa questão de estar fora da escola, né, da escola indígena, eles têm outras visões diferentes, né? Porque não vivenciam. Como se deu a sua formação até chegar a ser professora? Ai, meu Deus, quando criança eu pensava em ser cantora, né? Porque minha mãe escolheu esse nome, Daniela, pensando em Daniela Mercuris. Mas com o decorrer, né, do destino, as pessoas falavam que eu tinha muita paciência com criança. E minha cunhada, ela já trabalhava, né, desde 2001, quando começou a educação escolar indígena. Aí ela estava fazendo uma formação do magistério, aí me convidou, né, para estar atuando na sala de aula, enquanto ela participava do curso. Então aí eu fui gostando e aí, graças a Deus, né, Deus me colocou em um lugar, né, na comunidade, que todo mundo me recebeu muito bem e eu agradeço muito. Você gostaria de deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo nesse momento? Sim, gostaria de convidar a todos, né, para que venham conhecer a realidade da educação escolar indígena, um pouco da cultura do povo tupinambá, não só do povo tupinambá, de outros povos também, né? E digo também ao povo que avance, que era uma frase do nosso cacique Valdenilson. Diga o povo que avance e nós avançamos. Então é isso, esse é o quadro Vida de Professor e até a próxima vez.